eu anotei aqui algumas coisas para falar com vocês de exponencial e essa aqui é a parte 2, né? A parte um tá gravada lá no YouTube e a gente vai falar aqui da parte 2 então, olha só. Então vamos falar de Vamos para a parte 02 aqui. Beleza. Olha só, eu anotei aqui que tem algumas partes que você tem que substituir uma letra que talvez possa aparecer na questão dentro de uma equação exponencial. Ou seja, você tem que enxergar essa letra que você tem que substituir e às vezes não aparece. Você tem que fazer, arrumar ali para poder aparecer. Então, essa parte que eu trouxe aqui chama-se equações. Ô Luan, você tá compartilhando tela? Ih, foi mal. Deixa eu apresentar aqui. Desculpa aí, pessoal. Tá aqui, ó, exponencial. Tá dando. Tá ok? Tá dando pra ver? Agora tá. Tá. Então vamos lá. Essa parte aqui, ó, eu passei as equações exponenciais comuns, a gente fez, né, toda a parte de potência na primeira aula. E aqui a gente vai falar de algumas equações especiais. Tá? A gente vai falar de mudança de variável, etc. Então aqui nas equações especiais, isso. O que acontece? Eu anotei aqui alguns exercícios para falar com vocês, que é o seguinte. Olha só, vamos supor o seguinte aqui, vou dar uma condição aqui para a gente começar. Usando que 2... Quem vem? Cláudio. Usando que 2 na x é igual a A, tá vendo? Tem uma letra aqui associada a esse 2 ao expoente, ó. Obtenha. Vamos lá. Ó, eu tirei o exercício do livro, é o seguinte, 2 na x mais 3, olha só, hein, igual a 2 na x vezes 2 ao cubo, e a gente tem que dar essa resposta aqui em função de A. Tá vendo? Não é mais x agora. Agora a gente tem que usar aquela mudança de variável ali. Por que você trouxe isso, não? Porque nem sempre as alternativas vão estar bonitinhas, né? Prova discursiva é assim, imprevisível. Pode aparecer assim de tudo numa prova de matemática discursiva. Eles podem ser, a matemática é bem criativa. Então lá depois de você ver equações exponenciais simples, aparece um troço assim para você substituir. Por isso que eu não quero que vocês vão para a prova assim sem ver essa parte mais assim braba, vamos dizer. Então assim, vamos lá. O que a gente tem que fazer? Primeiro o básico, regra de potência aqui, né? Que é o que? Abrir isso aqui. Isso aqui vai ficar 2 na x. Lembra? Quando a gente tem aqui o expoente somando, a gente faz isso aqui, ó. Ou seja, potenciação. Aqui, a multiplicação de potência de mesma base, a gente soma o expoente. 2 na x vezes 2 ao cubo é 2 na x mais 3. Lembram disso? E eu vou manter aqui, ó, igual a 2 na x vezes 2 ao cubo. Beleza? Não é isso? Só que acontece, aqui eu já tinha escrito aqui do lado, né? Já tinha feito aparecer aqui do lado. Aqui, ó, tá aqui, ó, 2 na x vezes 2 ao cubo, ou seja, a multiplicação de potência de mesma base, a gente somou o expoente, tá? Se fizer a volta aqui vai dar isso. O que acontece, pessoal? Aqui é bem simplesinho. Quem é 2 na x? É o A. Acabei colocando ele para baixo, mas já estava aqui do lado. Quem é 2 aqui ao cubo? Lembra da aula de ontem? Potência de 2? Quem é 2 ao cubo? 8. Então isso aqui fica 8A. Repara o seguinte, quem é 2 na x aqui, para quem não viu, ó, 2 na x é A. No lugar de 2 na x eu coloquei A. Tudo bem? Foi isso que eu fiz. Nessa primeira aqui, ó, a número 1, bem tranquilinha. Beleza? Então vamos numa 2 aqui, a gente vai dificultar isso aí. Ó,
8 na x e eu quero isso aqui em função de A. Como é que eu vou fazer isso aí? Lembrando, quem é 8? 2 ao cubo. Então, ó, 2 ao cubo, só que tá elevado a x. Cuidado aqui, ó. Por quê, Luan? Quando tem parênteses, o que eu faço? Eu multiplico, né? Ó, cuidado com isso aqui, ó. 2 ao cubo ao quadrado. E 2 ao cubo ao quadrado. Tem diferença disso aí? Daquela ali primeira que eu coloquei pra segunda com parênteses? Ou seja, tem, não tem? Então, cuidado com isso aí. Parênteses, o que a gente faz? Deixa eu aceitar ele aqui. Parênteses multiplica, né? Porque a gente tá levando Boa noite, galera. Boa noite. Porque a gente tá levando todo 2 ao cubo ao quadrado. Então, você pode dar o resultado de 2 ao cubo igual a 8 e fazer ele ao quadrado, ou você só multiplica o 3 vezes 2. Dá 2 na sexta. Quer ver que é diferente, ó? Olha só. Agora isso aqui. 2 elevado a 3 elevado ao quadrado. Ou seja, 2, né? O que acontece, pessoal? Não tem parênteses, tem que fazer aqui, ó, primeiro tudo isso aqui, de fora para dentro. Como é que vai ficar isso aqui, ó? 2. Agora, 3 elevado ao quadrado. Dá o quê? 9. Tá vendo que 2 na nona é diferente de 2 na sexta? Então tem que ter cuidado. Quando tem parênteses, você multiplica. Quando tem potência, o que você faz aqui, ó? Quando está sem parênteses, só a potência, você eleva. Tá? Parênteses multiplica. Quando só tem sem parênteses com potência, você eleva. Tá? Hoje eu tirei a dúvida de um aluno que ele estava errando nisso aí. Sabia fazer tudo. Chegava no final, travava nisso aqui. Beleza? Só tô mostrando porque às vezes você sabe e outro aí não sabe, né? Outro amigo daqui da live não sabe. Então tá, aqui ó. Quem é 2 ao cubo elevado a x? O que a gente pode fazer nisso aqui, ó? Eu quero fazer aparecer ali dentro o A. O que a gente pode fazer, tá vendo? Não tá bonitinho, né? Não tá uma coisinha fácil assim. A gente joga o 3 pra fora e coloca o x pra dentro. Pode trocar, Luan? Pode trocar. Então vai ficar assim, ó. 2 elevado a x ao cubo. Porque ali não tem parênteses. A gente não pode multiplicar o 3 vezes x. Se jogar ele pra dentro, ele vai multiplicar de novo o 3 vezes x. Então a ordem ali não altera, né? Fica na mesma. Então aqui, ó. Quem é 2 na x agora? A, agora é A. 2 na x é A, ó. Então eu venho aqui e coloco o A ao cubo. Beleza? 2 na x é A. Essa resposta deu A ao cubo. Certo? Então vamos dificultar. Vou botar aqui, botei uma terceira aqui. Hoje eu coloquei várias. A gente vai viajar aqui hoje. Ó, 4 na x mais 1. E eu quero isso em função de A. O que eu vou fazer, Luan? Você vai abrir normal. Primeiro regra. 4 na x mais 1. Lembra? Tem que abrir isso aqui, ó. Quando tem uma soma lá em cima, eu vou multiplicar. 4 na x. É uma soma? Então você multiplica. 4 elevado a 1. Vem trazendo. Quem é 4 na matemática? Ó, aqui no canto, ó. É 2 ao quadrado. A partir de exponencial, acabou de vocês ver número pares sem conseguir enxergar como potência de 2. Tá? A partir de hoje, 8 para vocês é 2 ao cubo. 4 é 2 ao quadrado. 32 é 2 na quinta. Vocês têm que enxergar dessa forma. Beleza? Então vamos lá. O 4 ali, ó, esse aqui, ó. 2 ao cubo, 2 ao quadrado. Só que todo ele elevado a quem? A x. Vezes o 4. Não tem expoente aqui, ó. O 4 na 1 é 4. A minha ideia é aparecer em função de A. Eu não mexo aqui porque não tem o x ali como expoente. Deixo só o 4 e venho carregando. Agora, olha só. Ô, Luan, não tem x aqui dentro. Não tem problema, mas tem parêntese. Então, você vai multiplicar o 2 no x, não vai? Então, a ordem não importa. Se o x estiver dentro
do parênteses ou 2 estiver dentro, não importa. A ordem não importa, tá? Você pode jogar um para fora e colocar um para dentro. Às vezes a questão só sai assim. Só sai se você jogar um para fora e colocar outro para dentro. Enquanto você não fizer isso, não sai. Não faz aparecer. Então fica assim, ó. Vou colocar o x lá para dentro. 2 na x elevado ao quadrado. Tá vendo? Só vai sair agora. Quem é 2 na x? É o próprio a, como aqui tá aqui em cima. Então 2 na x é o próprio a. Eu igualo aqui, ó. Vai ser a ao quadrado vezes o 4. A resposta é essa. 4a ao quadrado. Beleza? Tá, eu trouxe essas 3 e agora a gente vai começar a fazer uma série de equações aqui exponenciais. Beleza? Eu trouxe também mudança de variável. Porque, pessoal, eu quero ter certeza que vocês estão dominando essa parte, entende? Só jogar as questões vestibulares aqui não é tão forte. Então vamos lá. Vamos resolver aqui. A gente não sai de equações especiais, mas a gente sai desse primeiro exercício que eu trouxe para vocês. Olha só, vamos no exercício 1 aqui, ó. Vamos lá. Eu coloquei assim, ó, 2 elevado a x mais 2 mais... Deixa eu ver quem é. Esse é aluno novo, hein? Conheço não. 2 elevado a x mais 2 mais 2 elevado a x mais 1 igual a 3. E aí? Aqui é uma equação. Toda equação tem um conjunto de solução. Aqui não tem nada que condição de botar a nem nada. Aqui é só, eu só quero x. Eu quero só a solução aí para x. O que a gente vai fazer? Novamente, regra. Né? Quando tem uma soma lá em cima, o que eu faço? Eu abro aqui no produto. Ó, 2 na x, não é soma? Produto. 2 ao quadrado mais 2. Olha lá, soma, vou abrir um produto. 2 na x vezes 2 na 1. Isso aqui é igual a 3. Tá. E aí, como é que a gente sai daí? É? O que está aparecendo tanto no 2 ao quadrado quanto no 2 elevado a 1? Está aparecendo tanto no primeiro quanto no segundo. Colocar o 2 elevado a x em evidência. Boa, perfeito, Cláudio. Por quê? Olha só, vou trocar aqui, ó, de... Tá vendo aqui, ó? Ele aparece aqui e ele aparece aqui, ó. Então eu posso colocar ele lá em evidência, lá na frente, ó, conforme o Cláudio falou. Deixa eu trocar de cor aqui para manter o preto. 2 elevado a x, aí eu vou abrir um parênteses, tá multiplicando. Quem que eu multiplico o 2 na x para virar 2 na x vezes 2 ao quadrado, para voltar? Né? É o 2 ao quadrado. Vou deixar ele aqui como assim, não vou botar 4 ainda não, só para vocês enxergarem. Tem um mais lá, Luan? Tem, então mantém. Quem que eu tenho que multiplicar o 2 na x para virar 2 na x vezes 2 na 1? É o 2 na 1. Tá vendo? E isso tá igual a 3. Repara o seguinte, pessoal. Se eu pegar 2 elevado a x e multiplicar por esses membros aqui dentro, volta o que era antes. 2 na x vezes 2 ao quadrado, olha lá, 2 na x vezes 2 ao quadrado. 2 na x vezes 2 na 1, 2 na x vezes 2 na 1. Volta, né? Então colocar em evidência aqui é uma saída. Por quê, Luan? Porque olha só. Você acaba arrumando a equação exponencial. Você faz primeiro agora quem está entre parênteses, porque aqui ó, é uma prioridade. 2 ao quadrado é 4. E 2 elevado a 1 é 2. Beleza? Isso é igual a 3. E soma isso aqui dentro. Vai ficar 2 elevado a x, que multiplica. Quem é 4 mais 2? É o 6. Está multiplicando. Igual a 3. O 3, o 6, ó, ele está multiplicando o 2 na x. O 6 ele vai passar dividindo. Né? 2 na x é igual a 3 sobre 6. Pessoal, isso implica que 2 na x é igual... Olha só. 3 sobre 6 é igual a 1 sobre 2, concorda? Eu vou simplificar tanto em cima por 3 quanto embaixo por 3. Em cima por 3 vai dar 1, embaixo por 3 vai dar 2. Então fica 1 sobre 2. Qual é o meu objetivo em uma equação exponencial? É igualar as bases.
Se eu tiver as bases iguais, eu consigo simplificar elas, né? Ou seja, eu consigo simplificar elas e igualar os expoentes. Mas aqui não tem. Tá de um lado 2 na x e outro lado 1 sobre 2. Que eu posso, qual é a propriedade que eu posso usar para ter base 2 aí? Nesse 1 sobre 2. E aí a gente ganha uma simplificação igual aos expoentes, dá o conjunto de solução. Qual é a propriedade que eu posso usar aqui? Ó? A inversão, né? Então aqui em cima, vou continuar aqui. Ó. O 2 na x é igual a 2 na menos 1. Como assim, Luan? Olha só. 2 na menos 1 é igual a 1 meio. Aquele menos 1, lembra da primeira aula? Ele dá o quê? Dá um sinal pra gente fazer o quê? Inverter. Sempre que tiver um expoente negativo é um indício de fazer inversão. Tudo bem? Ou seja, fica 1 sobre 2 na 1. Só que aqui, né? 2 na 1 é o próprio 2. Por isso que 1 sobre 2. Então aqui, ó. Ó. Luan, isso acontece? Você simplifica? Não, isso aqui é uma regrinha pra gente poder, um bizu pra gente poder achar o conjunto de solução. Porque na verdade a gente deixa a base aqui igual aos expoentes, né? Então fica x igual a menos 1. Por quê, Luan? Porque olha só. Como é que eu deixo esse valor daqui da esquerda igual ao da direita? É essa a minha pergunta. É isso aí que esses valores estão querendo perguntar para vocês. Como é que eu deixo esse igual a esse? É colocando ali no lugar do x o menos 1. Igual o joguinho de 7 erros. Vai ficar um igual ao outro. Né? Então fica assim, ó. X é igual a menos 1. Beleza? Agora só. Se é numa objetiva, você marca o x na resposta e vai para outra. Se é numa discursiva, você já não pode continuar. Isso aqui não acabou. Porque toda equação tem um conjunto de solução. Tá? Então você tem que pegar lá a solução é igual, abre o colchetes aqui e coloca, ó, menos 1 é a solução. Tudo bem? Aí você terminou. Você deu a solução da sua equação exponencial. Tudo bem? Só indicar x igual a menos 1, você ganha parte da questão. Você tem que... A regra é, a teoria é, o que os livros dizem? Toda equação tem um conjunto de solução. Então você é obrigado a colocar o conjunto de solução. Tanto na forma aqui desse elemento aqui, né, solução igual, ou você pode dar assim, ó, solução é igual, x pertence aos reais, se tiver no conjunto dos reais, tal que o x é igual a menos 1. Também pode ter assim. Você pode representar assim. Beleza? Tanto ali em cima quanto ali embaixo. Mas ali a solução igual a menos 1 já está suficiente. Já. Tá? E claro, se você tiver numa discursiva, ó, resposta, 2 pontos, solução igual, ó, menos 1. Porque o cara corrige 500, sei lá, muito mais de 500 provas. Então ele vai ficar na conta, ele sabe, o cara criou a questão, ele é professor, sei lá, doutor em matemática, ele sabe essa matéria. Ele só quer saber a sua resposta final. Então isso aqui faz parte da organização, né? Você colocar a resposta igual a isso aqui, tá? Para ele saber que é a resposta final. Então, beleza, pessoal? Deu pra pegar essa primeira aí? Alguém com alguma dúvida? Não? Então, beleza. Então, vamos na 2. Vamos piorar aqui as coisas, né? Vamos dificultar. Deixa eu colocar aqui. Vamos na 2. Anotei na 2 assim, ó. 2 elevado a x mais 1 mais 2 elevado a x menos, o negócio aqui tá brabo, hein? 2 elevado a x menos 2 é igual a 44. Tá, e você olha esse troço feio. O que você faz? Propriedade? Primeiro é trabalhar de propriedade, né? Olha lá, Luan. Eu vi aqui um 2 na x mais 1. O expoente tem uma soma. Você quebra ele em uma multiplicação. Em um produto. Produto ou multiplicação. Então, 2 na x vezes 2 na 1. Pronto. Soma. Mais 2 na x. Menos 2 na x
E agora, Luan, que tem esse menos aqui, ó. Quando você tem um valor elevado a menos 2, eu já expliquei. Esse menos, que é um negativo, é um indício de você fazer o quê? Ou ele está mandando, inverte. Então sempre que você olhar um negativo, ele está mandando, inverte. Inverte como? 1 sobre... Agora só, em vez de colocar 2 na menos 2, você coloca positivo, 2 ao quadrado. Então fica 1 sobre 4, né? Deixa eu atender aqui o Juan. Então fica 1 quarto. Beleza? Então vamos lá, ó. Então nós ganhamos aqui, ó, o 2 na x menos esse menos aqui, ó. Luan, quando tem menos, eu coloco aqui uma divisão, né? Isso, mas dividir por 2 ao quadrado é a mesma coisa que você multiplicar por 2 na menos 2, concorda? É a mesma coisa. Nesse lugar de 2 na menos 2, você pode botar 1 quarto. Ou seja, vai estar dividindo por 4. Se você multiplicar ali por 2 na menos 2, é a mesma coisa que multiplicar, é a mesma coisa que dividir por 4. Tudo bem? Eu só tô deixando em potência de 2 de propósito, para você aprender a fazer isso aqui. Tá, agora a minha ideia é essa. Tá cheio de 2 elevado a não sei o que aí. Isso. Tá feio pra cacete. E agora, Luan, o que eu faço? Você provavelmente vai ter que encontrar alguma coisa para colocar em evidência. Normalmente, quando vem uma carreira, 2 na x não sei o que, 2 na x não sei o que, é para colocar alguma coisa em evidência. Tá? Então, olha só, vou escrever aqui de outra cor. Ó. 2 na x. Olha como é que ele aparece. Mas quando eu colocar o 2 na x em evidência, quem é o cara que aparece multiplicando esse 2 na x aqui? Quando não tem ninguém? É quem? É o 1, concorda? 1 é elemento neutro da multiplicação e da divisão. Então, quando eu coloco 1 vezes 2 na x, é o próprio 2 na x. Então, eu faço isso de propósito, por quê? Para fazer aparecer. Quando eu colocar em evidência o 2 na x, abre o parênteses. Quem que eu tenho que multiplicar o 2 na x para ele resultar em 2 na x vezes 2 na 1? É o próprio 2 na 1, tá? Só falta ele. Vou deixar como 2 na 1, não vou botar 2 ainda não, para vocês enxergarem aqui, ó. Mas, quem que eu tenho que multiplicar o 2 na x para virar esse 1 vezes 2 na x? É? 1. Sabe por que eu fiz isso aqui? O meu medo é o aluno colocar 0 aqui, ó. Ah, não tem ninguém, é 0. Né? Aí ele perde a questão. Principalmente uma discursiva, que não tem como você olhar as alternativas para ver se tem o gabarito. Lá não vai ter gabarito. Então, assim, presta atenção nisso aqui. Quando você tem um valor, qualquer que seja o valor, você pode fazer aparecer um 1 na frente dele como produto. Então, se você tiver um 10 sozinho, você pode fazer 1 vezes 10. Posso, Luan? Pode. Se você tiver um 2 na x mais 1, quem está na frente dele aqui? Pode colocar o 1. Tá? Não altera. Mas o fato de você fazer aparecer, você resolve os problemas. Então, ali eu fiz aparecer o 1. Então, 1. 2 na x vezes 1, olha lá, é o 2 na x vezes 1. Menos, então respeito o sinal, menos. Quem que eu tenho que multiplicar o 2 na x vezes, o 2 na x para dar 2 na x vezes 2 na menos 2? Só está faltando o 2 na menos 2. Então, eu vou vir aqui, o 2 na menos 2. Repare que eu não mexi em nada, eu só estou pegando o valor que está lá em cima e estou colocando aqui embaixo. Ainda nem coloquei 1 quarto para vocês só analisarem. Beleza, então aqui, ó, parênteses e 44. Que eu vou... Luan, qual é a regra aqui? Se você colocou um parêntese, o parêntese é para você priorizar ele, para você resolver o que está dentro dele. Então, 2 na 1 é 2, mais 1 vai dar 3, né? Menos, olha só, 2 elevado na menos 2 aqui, ó, 1 quarto. 1 sobre 4, igual a 44. E agora vamos resolver isso aí, né? Ó, 4 vezes o 3 dá 12. 12 menos 1, 11. Sobre o 4. Repara que isso aqui está multiplicando. E vou igualar a 44.
Então isso aqui implica o quê? Que 2 elevado a x é igual a quem está lá na direita, que é o 44, ele já estava lá, dividido por quem? Ó, se o 11 quartos estava multiplicando 2 na x, elevado a x, o 11 quartos vai passar dividindo. Então coloca ele aqui, ó. Ah, Luan, assim fica feio, não tem problema. Tanta gente feia por aí, né? O que tem isso aqui ficar feio? Não tem problema. Então, ó, 2 elevado a x é igual, ó, tá vendo esse 4 aqui? Todo mundo concorda comigo que se eu colocar ele lá pra cima multiplicando, pode fazer isso? Todo mundo concorda ou não? Eu tenho que abrir aqui pra mostrar, porque olha só, divisão de fração, lembra, pessoal? Eu mantenho a primeira é 44, mas pode ser 44 sobre 1. E multiplico pelo inverso da segunda. Ou seja, era 11 quartos, eu faço 4 sobre 11. Certo? E, Luan, 44 ele é múltiplo de 11. Ó. Isso. Então aqui fica, ó, 44 vezes o 4 sobre 1 vezes 11 dá 11. Deixa eu só ajeitar aqui para não ficar bagunçado para vocês aí. Então, 11 aqui, ó. Se vocês não visualizarem que o 44 por 11 é 4, vocês podem abrir o 44, porque 44 ó, é 11 vezes 4. Ó, vamos utilizar desse exercício de colocar abrir os valores. Ó, isso aqui vai ser muito útil. 11 vezes 4 vezes 4, né? 11 vezes 4 por causa do 44. E o 4 aqui, ó, é esse aqui do cantinho, tá? Sobre 11. Por que eu fiz isso? Porque aqui a gente ganha uma simplificação, ó. Ó. Tá vendo? Fiz de propósito. 4 vezes 4 é 16. Ó. Então, meu valor ali deu 2 na x igual a 16. Beleza? Se tiver dúvida, pessoal, pode perguntar, tá? Não fico com vergonha, não. 2 na x é igual a 16. Aí você fala assim, ô Luan, esse 16 não... Será que tem como escrever ele como base 2? Porque a ideia é o quê? A ideia é igualar com a mesma base daquele que está com a incógnita. A nossa incógnita tem base 2, ou seja, 2 na x. A minha ideia é pegar o 16 e fazer com que ele vire algum valor na base 2. Vai ser 2 na quanto, né? Lembra da potenciação de ontem? É 2, alguém lembra de cabeça? 2 na? Quarta. 2 na quarta. Então, ó. Dá 2 na x igual 16 é 2 elevado a 4. Agora que as bases estão aqui iguais, ó. X é igual a 4. Porque, ó. Se as bases são iguais, você iguala os expoentes. Acabou, Lô? Não. Toda equação tem um conjunto de solução. Então, solução é igual a 4. Tá? Ou, você pode escrever assim, solução é igual, o x pertence aos reais, o conjunto dos números reais, tal que o x ele é igual ao valor 4. Aí fecha o colchetes aqui. Tá? Se caso for uma resposta, lembrando, você coloca resposta, tanana, tanana, tanana. Beleza? Então essa é mais uma. Vamos colocar mais difícil? Vamos colocar mais aí pra gente treinar. Bom quando você virar pra mim e falar que gabaritou matemática. Eu fico feliz. Fechei tudo, Lô. 20 pontos. Aí sim. Ó, deixa eu virar aqui. Ver se eu anotei. Ó, aqui vai bradar aqui, ó. 9 elevado a x. É porque a física em si, dá mais pra quem tá fechando o ramalho. Vai conseguir aí fechar a prova de física. Agora a matemática, se você vê a pontuação, nem todo mundo, muita gente não consegue. Então, o que eu tô fazendo? Eu botei live todo dia por isso. Pra vocês chegarem ninja. Olha só, pessoal, vamos lá. Anotei isso aqui, ó. Deixa eu só conferir que o negócio tá feio. Menos 10 vezes 3 na x mais 9. O que eu vou fazer aqui? Ó, vamos fazer regra. O 9 pra gente agora é o quê? É o 3 ao quadrado, né?
Não enxerga mais o 9 agora. Não, agora eu enxergo 3 ao quadrado. Alguém perguntar pra mim são que horas? Se falar 9 horas, não. São 3 ao quadrado horas. Acabou. Então nesse 9 aqui, ó. O que ele é? 3 ao quadrado. Só que tá todo 9, né? Elevado a x. Então você tem que colocar um parênteses. Menos, né? Porque tem um sinalzinho de menos ali, então tem que respeitar. 3 na x vezes o 10. Só coloquei o 3 na x pra frente, né, Luan? Isso, só colocou pra frente. Só colocou aqui, ó. Pra manter aqui, tá? Mais 9. Igual a 0. Beleza. Lembra do que eu falei? Ó. Nesse caso aqui, esse quadrado aqui, se ele ficar ali dentro, ele não vai ajudar a gente. Então eu tenho que jogar ele pra fora e colocar o x pra dentro. Então é isso que eu vou fazer, ó. 3 elevado a x. Posso fazer isso? Pode. Tem parênteses, estão multiplicando. Ao quadrado. Vamos ver quem já enxerga o que é isso aí, ó. É igual 3 na x vezes 10 mais 9. Agora é o seguinte. Vocês percebem aqui nessa conta que não adianta colocar nada em evidência? Não adianta colocar alguma coisa em evidência, né? Se você colocar, vai colocar o que em evidência ali? Né? Não vai resolver. Então aí, nesse caso, né, você vê que o expoente ele tem um expoente maior, que é o x ali que está elevado, o 3 na x que está ao quadrado, né? Tem outro que está só na 3 na x e tem um termo independente. Isso aí se parece muito a algo tipo a na x ao quadrado mais bx mais c, que é uma equação do segundo grau. Concordam? Tem algo elevado ao quadrado, tem alguma coisa multiplicando um termo no meio e um outro independente, sozinho. Né? Tem um 9 solitário ali. Então o que a gente vai fazer aqui nesse caso? Como não tem como isolar, como a gente ficou preso aqui para resolver, e né, tudo indica que é uma equação do segundo grau, vamos tentar isso aqui, ó. Mudança de variável. Já viram isso? Mudança de variável? É uma ferramenta para a gente conseguir resolver essa equação aí. Tá? Para a gente resolver esse expoente aí que está elevado a x. Então, olha só. O 3 elevado a x, olha como é que sai, ó, firme. Ó. Eu vou chamar de m. Porque eu mato esse expoente aqui com esse número e chamo só de uma letra. Então, ó, 3, no lugar de 3 na x, eu coloco m. Só que está ao quadrado. Menos, respeita sempre o sinal, 3 na x é o m. Vezes o 10. Mais 9. Tá vendo como é que abriu aqui numa equação do segundo grau? Então ficou m, só consertar aqui, ó. Menos 10m, mais 9. E aí agora a gente vai resolver. Faz o delta, usa a Bhaskara e acha o m. Tá? Então vamos lá, deixa eu só passar aqui pra organizar aqui, ó. Ó, o que acontece aqui? Eu vou utilizar aqui os parâmetros, né? Quem é o parâmetro A? Aquele que está multiplicando a incógnita ao quadrado. É o 1. Quando não tem ninguém aqui, lembra que eu falei que aparece 1? Aquele aqui de novo, ó, sozinho. É o 1. E o B? Vamos ver. O B é aquele que multiplica a variável que está elevada a 1. Quando não tem ninguém aqui no expoente, é 1. É o 10, né? Menos 10, na verdade. Pode esquecer o sinal. E quem é o C? É o termo independente. É o 9. Pessoal, relembrando aqui, quem é o delta? Né? Vou colocar completo aqui, ó. Delta é b ao quadrado menos 4ac. Quem é b aqui? É o menos 10. Mas se eu levar o menos 10 ao quadrado, é 100. Menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é 9. Então esse delta aqui fica 100. Ó, 9 vezes o 1 dá 9. Vezes 4, 36. 100 menos 36 é 64. E se eu tirar a raiz de 64, fica aqui, ó. Raiz de delta, que é tudo isso aqui, dá 8.
E aí, o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou achar as raízes, né, dessa equação. Então, fica m igual a menos b, mais ou menos a raiz de delta, isso aqui é o básico, né, sobre 2 vezes o a. Então, ó, m, os valores m aqui, ó, é igual menos o menos 10, menos com menos vai dar mais ou menos a raiz desse delta aqui, que a raiz deu quanto? 8 sobre 2 vezes o a. Repara, o delta deu maior que zero. O 8 é um valor maior que zero. Quando o delta dá maior que zero, eu tenho duas raízes reais e distintas. Então elas são reais, pertencem ao conjunto dos reais, e são diferentes. Então olha só, vou ter duas aqui, ó. M, que eu vou chamar de M', 10 mais 8, que é 18. Deixa eu só ligar o ventilador aqui. 10 mais 8 vai ser 18, por 2 vai ser 9. E vai ter aqui uma M, que para diferenciar eu vou chamar de duas linhas. 10 menos 8, por que menos? Porque eu fiz mais lá para cima, né? Então aqui para baixo eu faço menos. 10 menos 8 dá 2, dividido por 2 é 1. Tá, agora eu achei o m. Eu não achei a solução da minha equação exponencial. Eu achei o m. Então você vai voltar lá em cima e vai substituir. O 3 elevado a x é igual a uma raiz, que é 9, ou... Por que ou? Porque você tem tanto uma ou a outra. Né? Todas elas, tanto 9 quanto 1, faz zerar a equação. Aqui, ó, só você voltar a colocar o 9 aqui ou 1, vai dar 0. Então pode ser tanto uma quanto a outra. Então 3x é igual a 9, ou o 3 elevado a x é igual a 1. Beleza? 9 ou 1. Tá, e aí? Lembra? Numa equação exponencial, o que a gente faz? A ideia não é achar a mesma base da incógnita? A ideia é achar a mesma base da incógnita. Então ali eu tenho 3 elevado a x igual a 9. Lembra, pessoal, que eu falei? A partir de hoje vocês vão enxergar os valores de outra forma. O 9 é o que, o 9? Pra gente agora. 9 é 3 ao quadrado. E agora o 1 ali, ó. E o 1, Lua? Quero ver você escrever o 1 na base 3. E agora? Todo número elevado a 0 é igual a 1. Então, se eu pegar aqui, a minha ideia é achar base 3, não é? Eu acho base 3. E eleva a 0. Porque se 3 elevado a 0 vai dar 1. Ó. Todo número elevado a 0 vai dar 1. Então, eu peguei só o 3, porque tem que ser 3 aqui e 3 aqui. E elevei a 0, porque vai dar 1. Então, 1 pode ser também escrito como 3 na 0. Tá? Aqui a base é igual já, ó. X é igual a 2. Ou x, ó, é igual a 0. Pronto, viu? A mudança de variável é uma ferramenta para a gente conseguir resolver essa equação aqui mais difícil, né? Por isso que eu coloquei como equações especiais, tá? Mesmo colocando em evidência, mesmo você jogando para um lado, para o outro, você não resolve. Só resolve pela mudança de variável ali, tá? Então, pessoal... Oi. Tu acha que tem como aprofundar mais na UERJ essas mudanças de variáveis? Não. Ou não? Só para nesse primeiro nível, não, né? Não. O que acontece? Por que eu estou passando isso aqui? Porque função exponencial está no edital. E função exponencial já caiu com o logaritmo na UERJ. E isso aqui é a base para logaritmo e função exponencial. O que acontece? Pela UERJ ela ter uma prova de matemática, né, acima, vamos dizer assim, as questões não são tranquilas, pegar uma discursiva 7, questão 7 8 de função exponencial, tranquilamente ela pode complicar com essa equação especial aí que você tem que utilizar a mudança de variável, né? Então assim, o aluno no dia, não vendo uma aula dessa ou não fazendo exercícios parecidos, ele fica desesperado, querendo isolar, querendo passar x para um lado para o outro, tentando tirar a raiz, jogando logaritmo, e só por mudança de variável ele consegue, né? Então assim, mais que isso não. Aqui eu vou passar completo para vocês. Se vocês assistirem aqui, vocês vão fazer a prova de matemática. Claro, não é uma prova fácil, como eu já falei, né?
A prova de matemática não é uma provinha tranquilinha. Eu não coloco, tipo, SpaceX e outras provas assim pra baixo, não. A UERJ ela coloca de cara com essas provas aí. Tá? Principalmente as últimas. São questões assim bem elaboradas, né? Tá? Então mais que isso não. A gente vai fazer exemplos aqui. Inclusive tem até questão da AFA hoje. Coloquei uma da AFA aí no PDF. Tá, pessoal? Então assim, ó, olha lá, ó. A solução você tem que colocar, porque toda equação tem um conjunto de solução. Solução é igual a 0,2. Beleza? Então tá. Esse foi o 3, né? Vamos lá que tem mais. Não acabou? Não acabou não. Sempre dá pra piorar. Vamos colocar um item 4 aqui. Ó, o item 4 aqui, o troço tá feio, hein? Ó, 2x mais 1. Surgiu até o mais 1 aqui, ó. Menos 3, que multiplica o 2. O 2 não tá sozinho, né, Luan? Tá não. Tá acompanhado. É igual a 32. Né? Qual é a minha função aqui agora? Olhar que no expoente tem uma soma. E você vai abrindo um produto. Então fica 2 elevado a 2x. Só que em vez de você colocar mais lá em cima, é produto aqui, ó. 2 elevado a 1. Sinal você repete, né? Respeita o sinal da sua equação aí. 3 que multiplica, ó, de novo, ó, tem uma soma lá, então vou abrindo um produto, 2 na x vezes 2 ao quadrado é igual a 32. Beleza? Olha só isso aí agora, né? Vamos tentar arrumar um pouquinho. Eu tenho aqui 2, ó, já vendo aqui, ó. Tá bonitinho, Luan? Tá facinho? Não tá. Imagina no meio de uma questão aparecer isso. Então vamos lá, vamos pegar a informação. Eu tenho que tentar fazer isso aqui, ó. Eu tenho 2 na x, concorda comigo que eu posso fazer isso aqui, ó? Porque vai, olha o x multiplicando aquele expoente ali, ó. X vezes 2 é o próprio 2x que tá lá em cima. Vezes o 2 na 1 eu já vou deixar como 2, tá? Todo número aqui, ó, elevado a 1 é ele mesmo. Então 2 elevado a 1 é o 2, menos, ó, o que eu vou fazer aqui? Esse 2 ao quadrado, ele é 4. 4 que multiplica o 3 dá 12. 12 vezes 2 na x. Aí eu só vou fazer isso aqui, ó. 2 na x vezes 12. Tá? Eu peguei esse 2, elevei ao quadrado, vai dar 4. E multipliquei por 3. 4 vezes o 3 dá 12. 12 está multiplicando 2 elevado a x. Isso é igual a 32. Tá? Agora olha só, tá vendo aqui? O que eu vou colocar em evidência aqui? Nada. Não tem um valor aqui pra gente colocar em evidência, né? Tem algum valor que está multiplicando tanto o primeiro como o segundo igualzinho, com o mesmo expoente? Não tem. Lá está o quadrado. Então o que a gente vai fazer aqui, ó? Mudança de variável. Então, o 2 elevado a x eu vou quebrar ele aqui, ó. Você pode chamar de qualquer letra. Eu vou chamar de m para manter o padrão. Então 2 na x é m, ó. Mas o m está ao quadrado. Vezes 2 menos. Quem é 2 na x? É o m. M que multiplica quem? O 12. O 32 toca ele para a esquerda negativa. Igual a 0. Então, só arrumando um pouco, para a gente ficar da forma que a gente está acostumado a enxergar, ó, é 2 na m ao quadrado,
menos 12m menos 32 é igual a zero. E aí, novamente, a gente cai em uma equação do segundo grau. Luan, posso simplificar todo mundo por 2? Para mim não ficar fazendo tanta conta? Pode. Você pode fazer isso aqui, ó. Você vem aqui e simplifica todo mundo por 2, ó. Mas tudo que você tem que fazer de um lado, você faz do outro. Ah, mas vai dar zero, não tem problema. Você tem que fazer. Tá? Então isso aqui implica, ó, que o 2 por 2 é 1, então fica só o m ao quadrado, a proporção não muda. Menos 12 por 2 dá 6, né? Menos o 6, que multiplica o m, menos 32 por 2 é o 16. E vou tirar os parâmetros, né? O parâmetro A, B e o C. Então, deixa eu passar uma divisória aqui, ó. O A, o B e o C, né? Lá na aula de função do segundo grau eu falei do comportamento do A, do B e do C, né? Quem quiser dar uma olhadinha lá. O A é aquele que multiplica a variável ao quadrado, né? Que é o 1, quando não tem ninguém. O B é aquele que multiplica a variável que está elevada a 1, quando não tem ninguém no expoente a 1. É menos 6, então ali, ó, está multiplicando o m. E o termo independente, né, está sozinho, é menos 16. E aí eu vou fazer delta é b ao quadrado, menos 4ac, delta, ó, b. B é menos 6, se eu levar ao quadrado vai dar 36, né? Menos 4 vezes o A, vezes o menos 16. E aí, olha só, isso aqui fica 36. Menos com menos, já resolve o sinal, vai dar mais. 16 vezes 4, 16 mais 16 dá 32. Com 32, 64, né? Ou seja, 16 vezes 4 dá 64. E é uma conta conhecida. O 64 com 36, ele dá o 100, ó. E se a gente tirar a raiz aqui, fica 10. Beleza? E aí, pessoal, tendo o delta, você faz o Bhaskara e resolve a sua equação. Então vamos lá, ó. Eu quero achar o m, né? O m é igual a menos o b. Vamos fazer direto agora. Menos o b é menos 6, menos 6 que vai dar 6. Mais ou menos o raiz de delta, que é 10, sobre 2 vezes o a. 2 vezes o A sendo 1, dá 2 vezes 1, dá 2. Ó. Tá? Lembrando, novamente, o delta, a discriminante, também chamado de delta, deu maior que zero. Sempre que o delta ele for maior que zero, nós vamos ter o quê? Duas raízes reais e distintas. Tudo bem? Então aqui vai ter duas raízes. Ó. O m, que eu vou chamar de m', é 6 mais 10 dá 16. 16 por 2 lá, ó, dá 8. E aqui o m, duas linhas para diferenciar, né? 6 menos o 10, eu tenho menos o 4. Menos 4 dividido por 2 dá menos 2. Certo isso? Ó, 6 menos o 10 dá menos 4. Menos 4 dividido por 2 dá menos 2. Então deu duas raízes. Mas olha só que interessante agora, ó. Uma deu negativa. Então isso aí, ó, vai dar um probleminha aqui na hora de substituir. Porque qual é o número que você vai elevar? Qual é o valor que você eleva e vai dar um número negativo? Será que existe isso? Será que isso tem solução? Ó, vamos lá. É m igual a 8 ou m igual a menos 2, né? Então, ó, 2 elevado a x tem que dar igual a primeira. Vou colocar igual a 8. Beleza. Ou o 2. Ou por quê? Ou porque eu tenho outra raiz aqui, ó. É igual a menos 2. Tá. Esquece essa da esquerda primeiro. Vamos conversar nessa daqui da direita. 2 elevado a que valor vai dar menos 2?
Eu tenho 2 elevado a 1 dá 2. 2 elevado a 2 dá 4. Tá sempre dando positivo. Não dá. Ao cubo não dá. Se eu levar a menos 1, calma aí, 2 elevado a menos 1 dá 1 sobre 2. Porque está elevado a um expoente negativo, vai inverter. Então o que acontece? Não tem solução para aquela equação ali, né? Então sempre que você tiver uma exponencial, o valor não pode ser negativo, tá? Então o que a gente vai fazer aqui, ó? Não convém considerar, né, esse resultado. Beleza? Então vai ter só aqui, ó, 2. Repara, Luan, mas o delta deu positivo. Não, calma, o delta é da equação do segundo grau, tá? Por isso que ele deu positivo, tá aqui, ó, correto, 2 raízes. O fato aqui agora a gente passa, tipo, a gente está aqui numa mudança de variável da equação exponencial. A gente sai da equação do segundo grau, beleza? A equação do segundo grau já foi. Então fica 2 elevado a x igual. Quem é 8? 8 para você é 2 ao cubo. Tá aqui, ó. Igualamos aqui a mesma base, ó. Ganhamos a solução. X é igual a 3. Acabou? Não. Toda a equação tem o seu conjunto solução. Beleza? Solução igual a 3. Tá? Então essa foi a 4. Deixa eu ver se eu coloquei mais exemplos aqui pra gente. Vai vir os mais Tem alguma difíceis. diferença? Tem alguma diferença na discursiva fazer Bhaskara ou soma em produto? Não, não. Pode resolver como você queira, mas assim, a soma e o produto, a diferença de Bhaskara para soma e produto é o seguinte: o Bhaskara sempre funciona, soma e produto nem sempre. Tá? Então pode Isso é verdade mesmo. então Às pode vezes ser. fica travado no soma em produto mó tempão. Nem sempre nem sempre tem solução por soma e produto. Então tem que tomar cuidado, porque às vezes aí você pensa que está errando a questão, é porque nem sempre por soma e produto resolve. Mas por Bhaskara é sempre. É regra. Tá? Sempre sai por Bhaskara. Então vamos lá. Eu anotei a quinta aqui, ó. 7 elevado a 1 mais x mais 7 elevado a menos x é igual a 8. Beleza? Então o que a gente vai fazer aqui agora, né? Primeira regra. Depois, se a gente aplicar a regra e chegar numa conclusão de que não dá para colocar em evidência e a gente não está conseguindo sair, você pensa na mudança de variável. Mas primeiro tem um expoente, então você vai utilizar a regra de potência. Tá? Então tem uma soma, quebra num produto. 7 na 1 vezes 7 elevado a x. O primeiro passo é sempre você utilizar as propriedades. Mais respeito sinal. Agora é só, 7 elevado a menos x, lembra? 7 elevado a menos 1 é 1 sobre o 7 elevado a 1, né? Você coloca o 7 elevado a 1 aqui embaixo. Ou seja, o expoente agora aqui fica positivo lá embaixo quando você inverte. Só que não é menos 1, é menos x. Tem problema. No lugar onde era 1, você coloca x. Fica 1 sobre 7 elevado a x. Beleza? Tá? Luan, e aquele 1 ali, né? Eu já vi no exercício de que quando inverte a gente coloca também, tu pode colocar tudo assim, ó. Isso, pode colocar, mas vamos lá. 1 elevado a x, caso você vê uma solução assim no livro, né? Pode ser assim também. E agora? E aquela incógnita lá em cima? Vamos aqui rapidinho, ó. Curiosidade. 1 elevado a 0 é 1. 1 elevado a 1 é 1. 1 elevado a 2 é 1. Ué, calma aí. Todo número que eu elevo ao 1 tá dando 1. Calma aí. 1 na 1000 é 1. 1 na A é 1. Então, assim, todo valor que eu pegar e elevar aqui vai dar o quê? Vai dar 1. Beleza? Então, 1 na x é o quê?
1. Tá? Ah, Luan, 1 na menos 2. Te peguei, Luan. Travei você. É 1 sobre 1 ao quadrado, então. É 1 ao quadrado é 1. E 1 ao quadrado é 1. Isso aqui é 1. Tá vendo como é que fica sem saída? Qualquer valor que você pegar... Tá vendo como é que o 1 se comporta? Qualquer valor que você pegar e colocar como expoente do 1, ele vira 1. Inclusive as incógnitas. Qualquer um. Tá? Tem até uns problemas assim de escolas militares mais difíceis que aparece no meio da conta 1 elevado a um monte de incógnita. Tipo, ó, 1 elevado a x ao quadrado mais 2x mais 6. Aí isso aqui nada mais é do que o próprio 1, né? Que também pode ser escrito como 10 elevado a 0, que é 1. Então você vai abrindo os números e vai encontrando soluções. Então beleza. Só queria mostrar porque o 7 elevado a menos x, ele é igual a 1 sobre 7 na x, tá? Mano, eu fiz uma questão exatamente igual essa que tu me passou agora. É? Aí eu fiz Bhaskara, fiz um monte de parada, perdi maior tempo, eu não consegui fazer a questão. E eu esqueci dessa regrinha. É, a gente Demole, confunde, né? Quer resolver o problema logo e às vezes passa uma Passou batido. a teoria assim do Passou batido. Eu peguei a matemática exponenciação, básica. fiz Bhaskara, fiz um monte de parada e não consegui achar resultado. É. O 1 ele se comporta assim, né? Ele é bem diferente. Então vamos lá, ó. Aqui é o 1, porque o 7 na menos x é o 1 sobre 7 na x. E é igual a 8. Tá vendo? E aí a gente chega aqui e não tem o que fazer. Porque se eu juntar de novo esse produto, eu vou ter uma soma no expoente. Voltar eu não quero, porque eu já abri, né? Então você está vendo que eu tô sem saída nesse caso. Alon, eu vou pegar esse 7 elevado a x e vou multiplicar. Tá, se você fizer isso, vai dar o 7 na x, na 2x, vai ficar o quadrado. E você também vai ficar sem saída. Então aqui, né, como a gente não está conseguindo colocar em evidência para a gente resolver, e se também aqui, ó, passar para um lado ou tentar, não vai conseguir. Então aqui a gente vai utilizar o que? Para a gente resolver essa questão. Então sempre que você ficar travado em uma questão com expoente, você tenta lembrar da mudança de variável. Então aqui, ó, mudança de variável. Ó, eu vou pegar justamente o 7x e vou manter ele com uma mudança na m. Ou seja, eu pego uma coisa que está com um expoente, que é uma incógnita, e mato ela numa letra só. Então fica assim, ó, 7 elevado a 1 é 7, vezes o m. Olha como é que fica mais limpo. 7 na x é o m, né? E agora você só tem uma aqui, ó, sem expoente, né? Só uma incógnita sem expoente. Pego o m e multiplico esse 7m, fica 7m ao quadrado, mais o 1 que estava lá em cima, e mantém o denominador. Igual a quem estava lá do outro lado, ó, 8. Ó, isso aqui implica que 7m ao quadrado, mais 1, m vezes o 8 é igual aqui, ó, a 8m, né? Esse m que estava dividindo, ele passa multiplicando. E aqui eu vou aproveitar, ó, o 7m ao quadrado. Toco o 8m para cá, ó, menos 8m. Mais 1 é igual a 0. E aqui a gente cai de novo numa equação de segundo grau. Se você tentasse pegar aquele 7x, passar, etc., você ia cair numa conta fechada, você não ia conseguir sair. Então sempre que você travar, tenta lembrar, mudança de variável, será que me tira daqui, né? Então vamos lá, ó. Deixa eu passar aqui o... Vou pegar os parâmetros, né? Porque é uma equação de segundo grau, ela tem... Alguns livros chamam de coeficiente, A, B e C.
O parâmetro A é aquele que multiplica a variável ao quadrado. Quem está multiplicando ali o m ao quadrado é o 7, então o A é o 7. O B é aquele que multiplica a variável elevada a 1, é o menos 8. E o C é o termo independente, que está sozinho, sem incógnita nenhuma, é 1. Então vem a delta, é B ao quadrado, menos 4ac. Quem é B elevado ao quadrado? É menos 8 ao quadrado. Qualquer valor, qualquer número que eu elevo ao quadrado dá positivo, né? Até os negativos. Então, menos 8 ao quadrado é 64. Menos 4 vezes o A é 7, vezes o C. Então fica aqui, ó, o delta é igual a 64, menos 7 vezes 4 é 28, 28 vezes 1 é o próprio 28, né? O 1 é elemento neutro. 60 menos 20, se eu fizesse, né? Daria 40. 44 menos 8 dá 36. Então 64 menos 28 é o 36. Então, cara, a raiz. Vou pegar a raiz. Raiz de 36 é o próprio 6. Porque, né, é um quadrado perfeito. 6 vezes 6, 36. Então a raiz de 36 é o 6. E vou achar aqui o m, ó, porque minha ideia é achar o m e igualar lá em cima. Então m é igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Então menos o 8, né? Então fica 8. Mais ou menos a raiz de delta. Não pega o delta, pega a raiz de delta, que é o 6 sobre 2 vezes o a. 2 vezes o a sendo 7, né? 2 vezes 7, 14. E aí vamos lá. O delta deu maior igual a 0 ou menor que 0, né? Aqui, o delta deu igual a 6. Então, o delta é maior que 0. Então, tem duas raízes reais e distintas. Então, eu vou vir aqui, ó, o m' para me diferenciar. E aqui eu tenho um m duas linhas, só para me diferenciar, porque as raízes são distintas, né? Isso. 8 mais 6, 14. Dividido por 14 é o 1. Ó, 8 menos o 6... Opa, deu negativo. Não deu. 8 menos 6 é o 2. 2 dividido por 14 é 1 sobre 7. Certo? 8 menos 6 é o 2. 2 dividido por 14, se você simplificar, em cima e embaixo por 2 vai ficar 1 sobre 7. Então eu tenho isso aqui, ó. São as duas raízes. Agora nós finalizamos aqui o m, então deixa eu apagar toda essa parte aqui. Deu duas raízes reais distintas. E eu vou substituir lá em cima. Então, ó, 7 elevado a x é igual a 1. Ou 7 elevado a x é igual a 1 sétimo, né? 1 sobre 7. Então, olha só. O 1, tá vendo aqui como é que é tranquilo trabalhar com 1? Porque eu posso escrever o 1 como 7 elevado a 0. Qualquer número elevado a 0 é igual a 1. Então, ó, 7 na x é igual... Como é que eu posso reescrever o 1? Como 7 na 0. E aqui eu ganho as duas bases igual a 7, né? Ou, o que eu posso fazer aqui? Ó? O 1 na 7, 1 sobre 7, é a mesma ideia de que pegar 7 e elevar a menos 1. Certo? Aqui, ó, 7 elevado a menos 1, lembra? É um indício, ou seja, está mandando você inverter. Inverte, 1 sobre 7. Então, eu vou reescrever como 7 na menos 1, porque eu ganho a base 7. Então, fica 7 elevado a x é igual a 7 na menos 1. E aí eu ganho aqui a base 7 e aqui também. Aqui, ó, x é igual a 0. Ou... simplifica, né? O x é igual a menos 1. Beleza? E aí, daqui em diante, ó, vamos lá. Eu não acabei, porque toda equação tem um conjunto de solução. Então, a solução é igual a... É preferível colocar em ordem. Quem vem na reta numérica em ordem? Primeiro vem o menos 1, depois vem o 0. Não está errado colocar primeiro o 0? Não, não está errado. Isso aqui é um conjunto em que tem dois elementos, aos quais são menos 1 e 0. Se você mudar ali, não muda o conjunto. Se você botar 0 e menos 1, o conjunto ainda fica com os elementos 0 e menos 1. Tá? Mas é assim, vocês vão ver em livros na ordem.
Menos 1 e 0. Mas não está errado. Se colocar dessa forma ou da outra, não tem problema. Beleza? Então vamos lá, pessoal. Tá dando pra pegar essa parte da matéria? Tá clareando? Eu tenho o último exemplo aqui pra gente fechar. Eu não gosto só de resolver os exercícios da lista, porque eu acho que fica fraco, entendeu? Então eu trago mais exemplos assim pra ajudar. Então vamos lá. Vamos resolver aqui o 6. Alguém quer falar alguma coisa? Alto escalão? Oi? Só para dizer mesmo que ajuda muito, ajuda bastante aí essa matemática básica aí. Valeu, Porra, valeu. Beleza. fundamental. Então vamos lá, ó. O 3, eu coloquei um exemplo aqui, ó. Esse aqui tá perigoso, hein? 3 elevado na menos x. Bota o capacete aí, ó. 3 na x mais 1. Tem uma fração aqui do outro lado, ó. Tá sozinho não, hein? Tem um 3 aqui embaixo. E aí, pessoal, e agora, né? 3 na menos x mais 3 na x mais 1. O que eu falei pra vocês, né? Primeiro, o que a gente vai fazer? A propriedade. Ó, 3 na menos x. O que dá pra gente fazer com esse 3 na menos x aí? Inverter, né? Dá pra gente inverter. Não dá pra fazer... Só ajeitar esse fone que tá machucando. Porque, olha só, tá 3 na menos x. Se fosse 3 na menos 1, vou dar um exemplo aqui à parte. Ficaria 1 sobre 3. Né? Ó, 3 na menos 1 é 1 sobre 3. Ah, mas tem aqui em cima um x. Então é 3 na menos x é igual a 1 sobre 3 na x. Tá vendo que o expoente aqui sempre desce positivo? Tá sempre descendo positivo quando você inverte. Então é essa propriedade que eu vou utilizar ali. Ó, vamos lá. 3 na menos x é 1 sobre 3 na x mais... Ó, tem uma soma no seu expoente. Você vai abrir em produto. Então, mais 3 na x que multiplica o 3 elevado na 1. Isso é igual a 28 terços. E agora, olha só aí, ó. Se você passar esse 3 na x aqui multiplicando, já vai ter um expoente ao quadrado. E se tem um expoente ao quadrado, como é que você vai colocar uma coisa que está ao quadrado em evidência se atrás não tem uma também que vai ser quadrada? Né? Não vai resolver a questão. Então o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou puxar isso aqui, eu só vou ajeitar. Vou colocar isso aqui para frente. Ó, 3 elevado a x vezes 3. Por que 3, Luan? Porque 3 na 1 é 3. Mais 1 sobre 3 na x é igual a 28 terços. Por que eu fiz isso? Porque novamente aqui, ó, você pode tentar. Tenta. E aí quando você agarrar e não conseguir, fica tranquilo. Vai e tenta a mudança de variável. Então vai vir aqui, mudança de variável. E aqui eu vou manter o padrão chamando de m, ó, 3 na x. Eu mato aqui com uma incógnita só, que é o m. E aí fica, ó, 3 na x não é o m, então fica m, que multiplica o 3, mais 1 sobre, quem é 3 elevado a x, ó, é o m. Então aqui no lugar do 3 na x eu coloco o m. Isso é igual a 28 sobre 3, ó. Então vou vir aqui, isso aqui implica aqui, ó. Esse m, ele vai multiplicar o 3m. m vezes 3m é 3m ao quadrado. Mais 1, né, Luan? Isso. Esquece do 1 não. Sobre m. E quem tá lá na igualdade do outro lado, ó? 28 sobre 3.
Então 3m ao quadrado mais 1 sobre m aqui, ó, é igual a 28 terços. Eu vou passar, vou fazer o que aqui, ó? Esse 3, multiplica em x, né, em cruz. 3 vezes tudo isso aqui, que essa soma, é igual a m que multiplica o 28. Então vamos puxar mais uma vez aqui, ó, depois a gente organiza. Ó, 3, que vai parênteses. Por que parênteses? Porque tem uma soma, você está multiplicando uma soma. 3m ao quadrado mais 1 igual m vezes 28 é o 28m. Ó, quando você tem aqui uma multiplicação de uma soma, você faz aqui uma distributiva. Então fica 3 vezes 3m ao quadrado é o 9m ao quadrado. 3 vezes o 1 lá, ó, mais você respeita o sinal. 3 vezes 1, 3. 20 igual a 28m. Então esse asterisco aqui que eu estou colocando, eu vou puxar para cá, ó, para a gente resolver aqui em cima. Deixa eu só dividir aqui para organizar isso aqui. Vai ficar aqui o asteriscozinho. 9m ao quadrado. Esse 28 eu já vou trazer para cá, ó. Vai ficar menos 28m. E tem um 3 ali, né? Mais 3 igual a zero. Repara o seguinte. Todos os termos aqui dessa equação, nenhum deles tem um divisor comum. O 9 tem o 3 como divisor. O 28 é par. Tem tanto o 7, tem o 4, não tem os divisores, né? Ele não é múltiplo, não é divisível por 3. Então aqui não dá para dividir, para a gente simplificar. Então a gente vai ter que carregar esses valores aí. Então aqui o A, o B e o C, que são os parâmetros. O A é 9. É o termo que multiplica aquela variável ao quadrado. O B é aquele que multiplica a variável na 1. Quando não tem ninguém aqui, é 1. Então fica menos 28. E o C é o cara que está aqui, solitário, né? Está solitário. É o C. Então deixa eu só apagar aqui. Tira essa seta. Então beleza. E aí vamos novamente naquele joguinho nosso. Vou montar aqui o delta. Delta é b ao quadrado. Vai ser menos 28 ao quadrado. Dá 500. Dá 20 vezes 20 dá 400. 8, 8, 16. 400 e... Vamos ver aqui. 28 vezes 28 dá muito mais, né? Por quê? Porque 30 vezes 30 é 900. Então aqui dá 784. 784. B ao quadrado, né? Menos 4 vezes o A, que é 9, vezes o C, que é 3. Então o delta é igual a 784. Ó, 9 vezes 3 dá 27. 27 vezes 4... 9 vezes 3 dá 27. 27 dá 108. Deixa eu ver aqui. 27 vezes 4. Deixa eu ver quanto que dá aqui, que essa hora... Isso, 108. 108, né? Menos 108. Então o delta vai ficar, ó, 700 menos 100 dá 600. 684 menos dá alguma coisa com 6. 676. 676. E aí, pessoal, provavelmente isso aqui tem que ter uma raiz exata. 26. Né? 26? 26. É. Isso. Valeu, o Matheus. Quem tá falando? Matheus. Valeu, obrigado. Obrigado, Matheus. Ó, tirei a raiz aqui, né? Porque a raiz de delta é igual a 26. Então o que a gente vai fazer aqui agora? Achar o m. Então m é igual a menos b, menos b, né? Que é menos o b. O b é negativo, então dá menos ele. Dá ele positivo, a 28, mais ou menos a raiz de delta, que é o 26, sobre 2 vezes o a. O a é 9, 2 vezes 9, isso, 18. O delta deu maior que zero. Então, sem duas raízes reais e distintas. Então, m' e aqui m duas linhas. Beleza? Pessoal, 28 com 26 dá
40, 54, né? Então 54 sobre 18 dá 3. 54 sobre 18 dá 3. 28 menos 26 dá 2. 2 dividido por 18 dá 1 nono. Então eu tenho 3 e 1 sobre 9, né? E aí o que eu vou fazer? Eu tenho que voltar lá em cima na exponencial e substituir. Então vamos lá. 3 elevado ao x é igual a uma das raízes, que é o 3, que eu vou colocar aqui, ou por quê? Porque eu tenho duas, né? Pode ser essa ou aquela. 3 na x é igual a 1 sobre 9. E aqui a gente fica tranquilo, né? Porque o 3 aqui é 1. 3 na 1. Então aqui, ó, sim, vai embora, né? X é igual a 1. E esse 9 aqui, Luan? Ó, 9, esse 1 nono a gente pode escrever como 9 na menos 1, né? Então fica assim, ó, no lugar do 9, 1 nono, a gente coloca 9 na menos 1. Só que você sabe que 9 é 3 ao quadrado. Então no lugar do 9 ali, ó, tá todo elevado a menos 1, você coloca o 3 ao quadrado. 3 ao quadrado. Tudo isso aqui elevado a menos 1. Tá, e você vai multiplicar os expoentes. Vai ficar assim, ó. 3x é igual 2 vezes o menos 1. Dá 3 elevado a menos 2. E aí, ó. Vai embora, vai embora. X é igual a menos 2. Tem uma raiz, tem uma solução aqui e outra solução aqui. O que você vai fazer? Dá o seu conjunto. Opa, some não. Dá o conjunto de solução. Porque toda equação tem um conjunto de solução. Então a solução, ó, menos 2 vem primeiro na reta real, depois vem 1. Beleza? Menos 2 e 1. Tá? E aí terminou o nosso exemplo, tá, pessoal? Deu pra entender de boa? Alguém tem alguma dúvida? Quando vocês ficam quietos assim é porque não tá tendo dúvida. Mas qualquer coisa é só perguntar aí. Eu trouxe o exercício aqui antes de começar a fazer a lista. Olha a paciência. Trabalhando aqui, tenho possibilidade de falar direito. Só. Deixa eu ver aqui. É depois. Ah, não. É depois de dar o. Vamos lá, vamos entrar em função aqui. Anotei aqui pra gente falar. A gente vai sair de equação. Agora a gente sai de equação, que são as ferramentas. E aqui a gente já está na discursiva da UERJ. Ó, função exponencial. Aqui a gente já cai na discursiva aí de vestibulares. Função exponencial, né? Luan, o que é exponencial? Lembra? Função afim era uma reta, né? Aí depois veio uma curva, chamada parábola. Agora vai vir uma curva que ela se chama exponencial. Pode ser tanto assim quanto assim. Decrescente ou crescente. Assim como aqui tem a concavidade para cima e a concavidade para baixo, assim como aqui tem a reta crescente ou a reta decrescente, né? Então assim, é como qualquer outra função, pessoal. Vai jogar o valor de x, vai achar o de y. É igual. Função, é uma relação entre duas grandezas e não vai mudar. Tá? Então, só que essa daqui é uma curva que se chama exponencial. Então, qual é a lei de formação? Ó, a forma geral, eu anotei aqui, tirei do livro, ó, a forma geral aqui, ó. Lembra da forma geral de uma equação de segundo grau? A x ao quadrado mais b x mais c. Função afim, f de x é igual a x mais b. Função exponencial, f de x é igual a elevado a x vezes um valor. Beleza? Então aqui, por que está elevado a x? Porque agora é expoente. A variável está no expoente. Então é o que? Exponencial. Tudo bem? Então vamos lá. A forma geral aqui dessa função exponencial, ela é do tipo, como eu falei, y igual a elevado a x vezes o b. Ou a gente pode escrever simplesmente como f de x é igual a na x. Por que lá a gente pode escrever o b aqui? Porque o b, por exemplo, pode ser 1. Né?
esse valor aqui fora aqui vai depender do problema que ele der. Então o f de x igual a a elevado a x. É a forma geral. Só que tem um porém. Esse a, ele tem uma condição de existência, né? Ele tem que, para existir uma função exponencial, esse a aí tem uma condição, né, de existência. E essa condição vai ser útil para logaritmos, né? Ou seja, a função exponencial é a base para você aprender logaritmo, vamos dizer assim. Então a condição de existência, deixa eu botar aqui quando eu tenho outras coisas, condição de existência. O que seria condição de existência? Né? Nada mais é do que vou anotar aqui de azul, ó, é o domínio dessa função. Ou seja, eu tenho que respeitar certas restrições e de condições de existência para essa função exponencial existir. Que seria isso aqui, ó. Tá vendo esse a? Ele se chama base. Esse a é base. E essa base tem uma condição de existência. A base, ó. Esse a, ele tem que ser maior que 0. E o a, ele tem que ser diferente de 1. Porque todo número, se você pegar 1 e levar qualquer número, vai ser 1. Então aquela função ali não vai ser uma função constante, não é mais exponencial. Se eu pegar e colocar um 1 aqui, ó, 1 elevado a qualquer valor, vai dar ele, inclusive o x. Então vai ficar y igual a 1. O que é y igual a 1? É uma reta assim, ó, 1. Isso aqui é o que? Uma função constante. Vai mudando a variável no eixo x e ainda continua o 1 no y. Ou seja, o exponencial é uma curva. Então não pode ser o a igual a 1. Por isso que tem essa condição de existência. E por que tem que ser maior que 0 lá? Porque se eu pegar 0 e colocar ali e levar qualquer valor, vai dar o quê? 0. É só fazer, ó. F de 0. A elevado a 0. Aqui, foi mal. F de x. 0 elevado a x. Dá o quê? Vai dar 0. E aí você tem um y igual a 0. Y igual a 0 é o próprio quê? Y igual a 0 aqui, ó. Você tem y igual a 0. Que reta é essa aqui? Y igual a 0. Tá vendo? Ou seja, cadê a curva da exponencial que não está aparecendo? Então não pode. Por isso que a condição de existência tem que ser a maior que 0 e a diferente de 1. Beleza? Então essa seria a condição de existência. Tem muitos problemas que colocam variáveis, por exemplo, no a, colocam outras letras, e aí você tem que... Logaritmo tem muito. Você tem que fazer a condição de existência, tem que fazer outra conta, juntar e às vezes achar aí a resposta pela condição de existência. Então a base ela tem que ser o a maior que 0 e o a diferente de 1. Beleza, pessoal? Tá, eu anotei algumas aqui pra gente reconhecer. Alguns exemplinhos aqui pra mostrar pra vocês, ó. Tem até o 5. Tá, o 1 são exemplos de função. O que é ou não função exponencial, né? O 1 eu coloquei assim, ó, f de x igual a 3 na x. Aí vamos olhar aí. Esse x, essa base, ela respeita a condição de existência? Vamos analisar aí. Ó, o a tem que ser maior que 0. A base ali é 3, né? Então já está maior que 0. E é diferente de 1. Sim. Então, beleza. É uma função exponencial. Vamos na outra aqui, ó, que eu anotei. F de x é igual a 1 sobre 2 na x. Isso aqui é uma função exponencial? 1 sobre 2 elevado a x. Vamos na condição de existência. Olha a base. É maior que 0? A base é maior que 0? É, né? A base é diferente de 1? Também. Então também é uma função exponencial. Beleza? Aí vamos na 3 aqui, ó. A 3 eu coloquei assim, ó. F de x
é igual a... O que é isso? Ah, é o E elevado a X. Alguém sabe o que é esse E que eu coloquei? Euler? Isso, Euler. O número de Euler, né? Isso aqui, pessoal, o que é isso? O número de Euler é como se fosse o π, né? É um número irracional. Vocês vão ver isso como vocês vão tiver em logaritmo neperiano. Vocês vão ver isso aqui, ó. Tá? Ele é tipo 7,18 tananã, 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 tá? Isso aqui é o número de Euler. Beleza? É como se fosse o π. Tá, é uma função exponencial? O número de Euler elevado a x? Ó, ele é maior que zero e ele é diferente de 1. Então, correto. Beleza? Agora vamos aqui, vamos dar dois exemplos aqui que não seja, né? Que seja ou não seja. Vamos ver se vai ser ou não vai ser. Ó, o 4, por exemplo, ó. A gente já viu isso aqui também ali, né? Posso fazer isso? Porque se deixar, passa direto, né? Se você não analisar a condição de existência, você vai... Tiver ali um 2 ali no expoente, você vai embora. Então, assim, o menos 4, ele é maior que zero? Não. Ele é diferente de 1, é? Mas ele é maior que zero? Não. Então, isso aqui não é uma função exponencial, tá? Por exemplo, aqui, ó. Vamos colocar aqui, ó. F de x igual a 1... Deixa eu ver aqui. Elevado a x. F de x igual a 1 elevado a x. Vamos lá. Ele é maior que zero? Respeitou a primeira condição. Ele é diferente de 1? Não. Então também não é uma função exponencial. Beleza? Então tem que saber analisar essa condição de existência, tá? Então tá. E aí, dito isso, a gente... Não sei se tem mais alguma coisa que eu anotei aqui. Tem. E aí vamos pro gráfico. Assim como na função do segundo grau, do primeiro. Tem gráfico, não tem, Luan? Tem gráfico. Vamos lá, pessoal. Olha só. Vamos falar da parte gráfica, dos gráficos aí de função exponencial. Gráficos. Então vamos lá. Vou pegar aqui, ó. E fazer o gráfico com vocês. Tem um gráfico aqui. Né? Então uma vai ter concavidade, né? Uma vai ser crescente, outra vai ser decrescente. E quando que elas vão ser crescente ou decrescente, né? Então eu coloquei aqui um exemplo para vocês entenderem dessa daqui, ó. Aqui continua sendo normal o eixo x, o eixo y. Não muda não. Eixo não. Y e x, tá? Só que eu vou colocar alguns valores. Ó, eu coloquei aqui 1, 2, menos 1, menos 2, ó. 1, 2, menos 1 e menos 2. Pra gente construir aqui e você ver como é que funciona. Menos 1 e menos 2. Beleza? E aqui, ó, eu vou colocar y, a função f de x, né? Vamos colocar f de x. Igual ao meio. Se for o meio, vai ser decrescente. Vocês vão ver isso. Deixa eu ver. 2 elevado a x. Peraí. Vou colocar o meio, vou colocar na outra. 2 elevado a x. O que acontece? Igualzinho às outras funções. Você vai substituir o valor no eixo x e o do eixo x vai achar o valor em y. Então vamos lá. Eu quero f de 1. F de 1 é pegar o x e trocar por 1. Então 2 na 1. É o 2. Então quando eu coloco o x igual a 1, o y dá 2. Ó. Então, tá aqui um pontinho aqui. Deixa aí. F de 2 é pegar o x e colocar o x ali, porque tá no eixo x igual a 2. 2 elevado ao 2, 4. Tá aqui em cima. Ó.
E aí, vamos lá. Menos 1, né? F de menos 1. 2 elevado a menos 1. Ah, Luan, tem que inverter, né? Isso, tem que inverter. Deixa eu só ligar o ventilador aqui. É 1 sobre. Então vai ficar assim, ó. 1 sobre 2. Então onde é que tá 1 sobre 2 aqui, ó? Quando eu coloco menos 1. Pô, tá por aqui, cara, ó. Mais ou menos aqui, ó. Então eu vou ligar ele ali. Tá aqui. E quando eu coloco menos 2, isso aí vai ficar menor ainda, ó. Menos 2 é trocar o x por menos 2. Vai ficar 2 na menos 2. Vai ficar 1 quarto, né? Que é 1 sobre 2 ao quadrado. Eu pego o valor e coloco lá embaixo positivo. Vai ficar 4. 1 quarto ele tá aqui, ó. Bem... Ele é metade de 1 meio, então... Não vai nem dar muito pra... Ele tá bem aqui, ó. Tá vendo? Então como é que vai ficar aí? Vamos tentar desenhar esse gráfico aí, ó. Vai ficar assim. Ó. Olha a curva. Tá vendo? Isso aqui, pessoal, é uma exponencial, ó. Tá vendo? Tô fazendo um gráfico com vocês pra vocês saberem o que eu fiz. Então a gente tá vendo essa curva aí. Repara o seguinte, eu vou falar mais à frente, mas quando esse valor aqui ele é maior do que zero, a curva é o quê? Crescente, não é? Eu anotei um resuminho aqui, vou falar depois. Quando A... Esse resumo tá... Tá entre 0 e 1. Tá vendo? A maior que 0 vai ser crescente. A entre 0 e 1 vai ser decrescente. Beleza? Eu já vou falar já. Então tá. Deixa eu apagar aqui. Pra gente fazer um decrescente agora. Então é esse gráfico aí. Entrou em função exponencial já. E as questões são todas assim. Basicamente, vai substituir um valor do eixo x na função. E vai achar o y, etc, etc. Então vamos fazer um aqui, um outro aqui. Deixa eu ver qual valor que eu anotei. Foi isso mesmo, falei, fiz o com 1 meio aqui, 1 sobre 2. E de novo, abscissa ordenada. Lembra, abscissa é valor do eixo x, ordenada é do y e x aqui. E vou fazer a função f de x igual a 1 sobre 2 de x elevado a x. E vou anotar os mesmos valores, ó. Coloquei aqui 1, 2, menos 1, menos 2, mesma ideia. 1, 2, menos 1, menos 2. E vou jogar isso aqui, ó. São valores de x, né? Vou jogar na função. F de 1, por exemplo, é pegar o x e colocar ele igual a 1. Então vai ficar 1 sobre 2 na 1. Isso é igual a 1 sobre 2. Então vamos lá. Quando eu peguei o x igual a 1, ele deu 1 meio. 1 meio tá por aqui. Quando eu pego 2, dá 1 quarto. Eu vou pegar x igual a 1, deu 1 meio, né? Se eu pegar com 2, vai dar 1 quarto. Então eu vou botar 1 meio aqui. E 1 quarto aqui, ó. Tá bem pequenininho ali. Mas quando eu pego o x igual a 1, deu 1 sobre 2. Tá aqui, ó. Beleza. Então eu vou pegar aqui. Quando eu pegar o 2, ó, vai dar o x igual a 2, né? O meio elevado ao quadrado. Vai dar 1 quarto. Então eu pego aqui, ó. Quando eu jogo 2 para x, dá 1 quarto. Daqui embaixo, menor ainda o valor de y. Quando eu pego menos 1, as coisas já mudam. Coloquei x igual a menos 1, vai ficar 1 sobre 2 na menos 1. Inverte. Vai ficar 2 sobre 1 elevado a 1. Certo? Quando tem negativo, você inverte o valor. E o expoente fica positivo. 2 na 1 é 2. 2 elevado a 1 é o quê?
2 dividido por 1 é 2. E 2 elevado a 1 é 2. Então quando eu coloco menos 1 vai dar lá o 2, ó. Então mais ou menos aqui. E quando eu coloco menos 2 vai ficar maior ainda. F de menos 2 vai dar 1 sobre 2 na menos 2. E aí você inverte. Vai ficar 2 sobre 1 ao quadrado, ou seja, elevado a 2. 2 sobre 1, ou seja, 2 dividido por 1 é 2. Ao quadrado dá 4. Ele vai estar aqui, ó. E aí a gente tem a nossa curva, que também é exponencial, né? Vamos tentar fazer aqui. Beleza, pessoal? Mais ou menos aqui só pra... Essa curva vai ficar mais ou menos aqui, ó. Eu peguei uma de esquerda aqui que eu não sou de escrever desse lado. Pronto. Tá montado o nosso gráfico aqui. Repara que ficou decrescente. Aqui o A, ó. Ele está entre 0 e 1. Ou seja, 1 sobre 2 é 0,5. Está entre 0 e 1. Beleza? Então, acabou aqui a nossa propriedade gráfica. Vamos resumir? Colocar um resumo? Ó. Não sei porque que fez isso. Quando o A vai ser crescente, quando a função exponencial vai ser crescente, quando ela vai ser decrescente, né? Então eu anotei aqui, vamos lá, vamos resumir para fixar na nossa mente. Então olha só. Ih, tá com... Então a gente tem dois tipos de gráfico. Um aqui e outro aqui. Aqui, ó, y, x, x. Tem quando ele é crescente, quando é decrescente. Vamos lá, quando é crescente, aqui. E quando ele é decrescente, beleza? Qual que vai ser aqui? Aqui, quando é crescente, e quando é decrescente, o A é um valor, ou seja, a base aqui, ó, f de x igual a na x. Isso aqui, ó, o A, ele está entre 0 e 1, tá? São essas duas condições aí para o gráfico ser crescente e ele ser decrescente, tá? Aqui, se você quiser, ó, vamos lá, aqui, ó, crescente e aqui decrescente, beleza? Aqui, por exemplo, vamos lá, vamos dar uma função aqui, f de x, vamos dar um exemplo aqui, 3 elevado a x, tá vendo? O A aqui é maior que 1. E aqui, f de x vai ser decrescente. Beleza? Tranquilo, pessoal? Deixa eu ver o que eu mais fiz alguns... Tem um exemplinho maneiro que eu vou fazer com vocês. Tá aqui, deixa eu ver se eu trouxe ele. Trouxe. Beleza. E a gente vai para as outras questões. Agora, olha só. O gráfico, se vocês repararem aí, não sei se bateu essa dúvida em vocês, ele não toca o eixo X. Alguém reparou isso? Eu tô olhando aqui para falar com vocês, ó. Ele nunca toca o eixo X. Por quê? Alguém sabe? Olha lá na função. Sempre que a gente quer que o gráfico toque o eixo X, é para achar a raiz, né? E vai ser o y igual a 0. Então vamos, por exemplo, nessa primeira aqui, ó. Então eu quero colocar o f de x que é y igual a 0, né? Para ver se ele vai tocar. Qual o número aqui que eu elevo, boto no lugar do x para dar 0?
Vou dar um exemplo aqui, a parte. Porque sempre que a gente coloca y igual a zero, vai tocar o eixo x, certo? Correto? Qual o valor que eu coloco no lugar de x para dar zero nessa equação exponencial? Concorda que não tem? Se eu botar x igual a zero, vai dar 1. 1 é diferente de zero. Então é por isso. Não tem essa solução para x igual a zero nessa equação. Quer dizer, nessa parte de função, né? Exponencial. Por isso que a função ela nunca toca o eixo x. Tá? Então beleza. Deixa eu apagar aí e a gente vai continuar. Então olha só, pessoal, eu trouxe um exemplo aqui. Eu não sei se ele vai cair, mas ele é famoso. Então eu trouxe aqui para fazer com vocês. Olha só esse exemplo aqui, ó. Vamos anotar aqui, ó. Observe. Não sei se tem isso aqui no livro de vocês, então eu vou passar. O gráfico de f de x. Deixa eu ajeitar x aqui, né? Tá igual um cromossomo. Igual a 2 na x. Beleza. E vou fazer o gráfico aqui. Calma que eu não vou dar valor não. Vou fazer o gráfico direto. Ó. Aqui é y. Aqui é x. E tem uma curva. Obviamente exponencial, né? Tá aqui assim, ó. Vou colocar ela direto aqui. Beleza. E os valores, olha só esse problema aqui, ó. Tem um A aqui. Então a gente vem, corresponde aqui um valor de y, né, Luan? Isso. É a correspondência bionívoca, né? Tem dois valores aqui associados. E aqui tem um valor aqui que é P. Não sei se vocês já viram esse problema. E aqui, ó, tem um B. Também associado, né, a um valor lá, rebate no eixo y. E aqui é Q. Acho que é Q. É. E aí eu quero que vocês achem isso aqui, ó. M. Qual o valor de M aqui? E aqui vai ser A mais B. Dividido por 2. Então tem uma correspondência. Não sei qual que é, mas eu quero que vocês achem. Vou fazer aqui com vocês. Ó. Essa questão é diferente porque a gente vai ter que voltar. O valor de x e y, já coloquei. Então, a pergunta aqui é do exercício. Qual a ordenada? Qual a ordenada do ponto M? Cuja abscissa é A mais B. É ali que eu escrevi, ó. Sobre 2. Essa é a pergunta. Qual a ordenada, ou seja, qual o valor de y, cujo x é A mais B sobre 2. Beleza? Você tem a função. Então, obviamente, qual é a primeira coisa que você vai fazer? Tentar jogar aquele x que é A mais B sobre 2 na função. Tá, então vamos lá. O f de x, vou copiar aqui, ele é igual a 2 elevado a x. Joga o valor que a gente quer achar, A mais B sobre 2. Beleza. F de A mais B sobre 2. Deixa eu melhorar isso aqui, ó. F é igual a 2 elevado a mais B sobre 2. Tá?
Obviamente aqui, ó, deixa eu só colocar aqui, ó, algumas alternativas. P, vai ter várias alternativas aqui, né? Se for objetiva, B. PQ, vai ser um valor aí. Vou colocar aqui para ver se vocês quiserem fazer aí. Ó, P vezes mais Q. E D. Tem um D. Que é raiz de PQ. P, vou colocar aqui embaixo para não ficar bagunçado. D. Raiz de P vezes Q. Essas são as alternativas. A, B, C, D, porque é o R de A, B, C, D, tá? PQ. E aí, vamos lá. O que a gente faz com esse troço feio aí, né, Luan? Ó, esse F de A mais B sobre 2 é a ordenada que ele quer achar. Que ele pede. É o tal do interrogação aqui. Só que olha a potência ali. 2 elevado a uma fração. Lembra que eu falei na aula de... Da parte 1? Quando você tem um expoente que é uma fração, vai virar raiz? A raiz... Olha só. Do valor que eu estou analisando. Quem está na sombra vai para onde? Sol. Quem está lá no Sol, ou seja, no numerador, vai para a sombra. Então, ó, já vou igualar aqui, porque você sabe que é de F de A mais B sobre 2. Vai ser a raiz. Quando tem aquele 2 no índice da raiz, esse, não aparece nada, né? Deixa 100. Só que 2 na A mais 2 na B, lembra? Soma no expoente e você quebra em produto. A, 2 na A, vezes 2 na B. Tá vendo aí? Tá, e aí, Luan? Agora que é legal. Lembra que eu falei que tem que voltar? Você vai jogar o ponto A na função. Então fica F de A. Vai botar o A ali dentro do X, né? Porque o A está no eixo X. Fica F de A é igual a 2 na A. Mas quando você coloca X igual a A, que fica F de A, quem é o F de A? Quando você coloca A aqui dentro da função? É o P. Né? Esse F de A é o valor do eixo Y que corresponde ao A no eixo X. É o P. Então o P é igual a 2 elevado a A. Ah, então 2 na B, Luan, vai aparecer? Vai. Joga o B dentro dessa função aqui, ó. Então vai ficar F de B é igual... Você jogou B para X, vai ficar 2 elevado a B. Mas quem é o correspondente dele no eixo Y? É o Q. É igual a 2 na B. Então, pessoal, o P é igual a 2 elevado a A. E o Q é igual a 2 elevado a B. Beleza? Essa aqui é uma outrazinha diferente. Eu achei bem diferente essa questão. Pô, Luana, apaga não. Pode voltar um pouquinho? Peraí. E foi mal, desculpa aí. Tá beleza aí? Foi, valeu. Tá. Então, por que eu botei ela? Porque você faz todas as propriedades e fica agarrado. Aí você tem que voltar, jogar de novo na função. E aí você acha os correspondentes, né? Isso aqui é muito maneira ela, porque lembra uma questão de geometria da UERJ. Você fazia Pitágoras, etc. E no final saia tudo com raiz. Então 2 na A é o P. 2 na B é o Q. Então a raiz de P, Q. Beleza? É a letra D, pessoal, o gabarito. Tá? Essa é diferente. Beleza? Então a gente chega no fim da aula aqui. A gente só vai fazer o exercício agora da lista. Já foi. Deixa eu parar aqui. Então que a aula já foi, pra me salvar ela. Deixa eu ver quanto que tá dando. Tá dando 1 hora, quase 2 horas.